pergunta que sempre nasce no nosso coração é quanto tempo Jesus ficou na terra após a sua ressurreição, após ressuscitar. Quantos dias Jesus permaneceu na terra dos viventes? A Bíblia responde por si mesmo. O Espírito desceu no dia de Pentecostes. E a palavra Pentecostes significa 50. E se nós lermos Atos, capítulo de número 1, verso 3, Lucas esclarece para nós que Jesus ficou 40 dias na terra. Entre sua ressurreição e sua ascensão, ele esteve 40 dias aparecendo aos discípulos. E há uma multidão de quase 500 pessoas, diz 1 Coríntios 15, verso 6. Mas se nós entendemos em Atos 1, verso 3, que ele esteve 40 dias na terra após a ressurreição, e se a palavra Pentecostes significa etimologicamente 50, nós entendemos que os discípulos passaram 10 dias no cenáculo orando para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Vamos recapitular? Atos 1, verso 3, você pode conferir aí, pode ser um bereano, pode conferir aí, nos diz que Jesus esteve 40 dias entre sua ressurreição e sua ascensão. Quando ele está a subir ao céu, ele faz uma promessa, Lucas 24, 49, Atos, capítulo 1, verso 8. Ficai, Lucas 24, 49, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 8, mas recebereis a virtude do Espírito que há de descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e confim da terra. Então, ele esteve com eles 40 dias, deu um mandamento do Espírito a eles, eles sobem ao cenáculo para orar, e depois de 10 dias de oração, Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, o Espírito desce sobre eles. Uma pergunta retórica: se a pregação do Evangelho era algo emergencial, se ele passou 3 anos e meio, aproximadamente, treinando eles para eles pregar, por que depois que ele subiu, ele não liberou eles irem imediatamente pregar? Não é? O diabo trabalha 24 por 48. E nesses 10 dias que eles estavam ali de joelho dobrado, o diabo poderia estar atuando em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra. Mas mesmo com a mão do adversário trabalhando para destruir famílias, lares, pessoas, instituições, ele diz assim: não vão, eu treinei vocês. Eu investi em vocês, eu discipulei vocês, mas vocês não irão até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Vamos tentar entender isso. Existe uma resistência pós a queda de Adão dentro do homem à mensagem do Evangelho. Existe uma resistência. As verdades celestiais não entram no coração do homem caído. Não entra. Vocês podem verificar isso em Atos 9. Né? Por exemplo, você se alcoolizava. Então você enxergava a bebida de uma forma. Deus teve um encontro contigo. A bebida continua com o mesmo rótulo, com a mesma garrafa, do mesmo jeito. Então, o que mudou foi a sua visão acerca da bebida e não a bebida em si. Como poderia usar esse exemplo acerca da droga, acerca do cigarro?
O que mudou não foi o que você usava, mas a visão sua diante daquilo que você usava. Então, dentro do homem caído, existe uma resistência à mensagem do Evangelho. E esse homem caído não foi totalmente extinto de nós quando nós reconhecemos a Cristo como Salvador. Tem duas esferas dentro da gente. Uma se chama carne, a outra se chama espírito. A que nós alimentarmos mais vai vencer, mas essa guerra só será vencida de fato, 1 Coríntios 15, 51 ao 58, no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor nos recolher. Mas essa luta continua aqui. Dentro de cada cordeiro existe um lobo. Dentro de cada cordeiro existe um lobo. E esse lobo precisa ser domado todos os dias. Então essa resistência que havia intensidade maior em nós quando não estávamos com Cristo, ela ainda continua um pouco dentro de nós. Quando nós ouvimos uma verdade do Evangelho que não se compactua com o nosso jeito natural de agir dentro de algumas situações. Então, para que serve o poder do Espírito? Escute isso, o poder do Espírito. O poder do Espírito nunca veio para colocar um mensageiro em um pódio, acredite nisso. Nunca veio para colocar um mensageiro em um pódio. Na realidade, quando um mensageiro tem uma missão de trazer uma palavra, e ele vai buscar a Deus em oração, em jejum, buscando o que ele tem que falar, na realidade, o poder que ele recebe ali é para que a sua mensagem, que de fato não é sua, mas que ele recebeu, vença a resistência do povo em receber. Escute isso, a unção do Espírito foi dada aos discípulos, para que quando eles ministrassem, a resistência do auditório fosse quebrada, como Wesley disse: ponha o meu sermão no fogo, se eu não estiver no fogo com o meu sermão. Como Jonathan Edwards, que pregou aquela mensagem linda, que há mais de 200 anos marca o nosso coração, pecadores na mão de Deus irado, mas que ficou 3 dias trancado, sem comer e sem beber em um quarto. O que ele estava recebendo? Irmão, ele não tinha capacidade, ele não sabia ter dicção de falar como eu estou falando. Ele escreveu durante esses 3 dias no quarto o sermão. E ele chegou na frente de um auditório como esse, e ele pegou o sermão, colocou na frente do rosto, até porque ele era um pouco tímido, colocou o óculos dele e começou a ler o sermão. Mas a intimidade que ele tinha recebido naqueles 3 dias com o Espírito Santo de Deus não colocou uma medalha no peito dele, mas fez que quando ele começasse a ministrar sobre o inferno, o pessoal disse: para, e ele não entendeu por isso. E quando ele tirou aquele papel da frente dele, todo mundo estava desesperado, porque eles estavam vendo um buraco no meio da igreja, um cheiro de enxofre. Eles estavam enxergando a realidade do inferno, porque ele estava pregando sobre o inferno. Então a unção, Jesus está dizendo: eu discipulei vocês, mas se vocês forem pela inteligência de vocês, pela capacidade de vocês, o auditório vai sair e vai dizer: nossa, Pedro, você é incrível, nossa, Paulo, você é incrível, nossa, João, você é incrível. Mas a realidade, você não tem que sair do templo dizendo que o mensageiro é incrível, você tem que sair pelas portas dizendo: eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Não é ele quebrou tudo, é Deus falou comigo. Não é nossa, como ele é, não. Nossa, como Deus usou. Foi por isso que ele segurou. Ele diz assim: não vão de imediato, porque a capacidade de vocês não vai vencer a resistência do auditório. Mateus 13, 4 tipos de solo. A palavra é a mesma, mas somente o 4º solo deu fruto, porque a diferença não está, às vezes, na mensagem. Vou dar um exemplo bem simples. Nós, cristãos, temos esse termômetro dos pregadores conhecidos e dos pregadores que não são conhecidos. E até certo ponto isso é bom, até certo ponto é pejorativo, depende da maneira que a gente lida. Mas, por exemplo, suponhamos que o seu pai não seja crente, não seja um cristão, e você convide ele para vir para a igreja. Quando ele chegar e sentar aqui, ele não conhece nem o pregador que é conhecido e nem o irmão daqui da igreja. Então, quando a pessoa
estiver ministrando, o seu pai não vai querer saber se ele é conhecido ou não é, mas é o poder da mensagem que vai mudar a vida dele. A questão da escala de valorização do pregador só acontece em nosso meio, porque na realidade nunca foi o pregador, sempre foi Jesus através do mensageiro. Através do mensageiro. Então, logo que nós entendemos aqui, isso aqui é uma breve introdução para a gente tratar de um assunto, irmão, que a gente não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir. Por isso que eu estou dando essa breve introdução, porque Jesus vai fazer uma cirurgia na nossa alma nessa noite. E a gente vai sair daqui dizendo, eu preciso melhorar. Quantos precisam melhorar, irmão? Por isso que eu estou dizendo para ti, e quando eu falo auditório, eu estou falando só de vocês. Eu estou falando e ouvindo. Escute. A unção do Espírito que nós estamos buscando, ela está vindo para que Jesus possa falar verdades que nós não estamos naturalmente prontos a ouvir, mas a força da palavra com a unção do Espírito vence essa barreira de mudança entre nós, e a gente se renda dizendo, sim, Jesus, eu vou agir de acordo à sua vontade, e vou buscar uma melhora, amém? Então tudo está na mão do Espírito aqui nessa noite, irmão, e que essa palavra encontre morada no nosso coração, e que a gente possa mudar, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 18, Mateus capítulo 18. Nós vamos falar nessa noite sobre perdão, irmãos. Nós vamos falar nessa noite sobre perdão. Mateus 18, verso de número 21 e 22. Que a unção do Espírito nos ajude a perdoar, a entender a importância de perdoar. Sinto Deus aqui. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Eu não sei você, mas isso aqui não faz parte da minha natureza. Eu não sei se você tem sensibilidade de dizer, eu não sou sozinho capaz de cumprir isso aqui. Irmão, sabe o que está dizendo nas entrelinhas? Que alguém vai chegar em você e vai lhe maltratar, 8 horas da manhã. 8h10 a pessoa vai voltar e vai pedir perdão. E você vai perdoar. 8h20 a pessoa vai voltar e vai te maltratar de novo. 8h30 ela vai voltar e vai pedir perdão. 9 horas ela vem e te maltrata de novo. 9h15 ela volta e pede perdão. E Jesus está dizendo, quer ser uma pessoa parecida comigo? Jesus está dizendo, todas as vezes que ela vier, libera o perdão. Se ele não me explicar o que isso significa e não me ajudar a fazer isso, eu não vou conseguir ser que nem ele. Porque como eu já ministrei a vocês uma vez, cristianismo é um relacionamento. Você busca todos os dias ser parecidos com Cristo. E eu não consigo tirar essa folha do Evangelho. Não consigo. Não consigo tirar essa folha do Evangelho. Você precisa orar. Não, vamos lá, vamos orar. É eu e o Senhor. Você precisa jejuar. Não, vamos jejuar, vamos jejuar. Vamos. Você precisa vigiar. Não, perfeito. Você precisa perdoar. Poxa. Não estava no meu manual. Eu pensei que todo mundo ia me tratar bem porque eu sirvo o Senhor. Eu pensei que todo mundo ia me entender. E agora o Senhor vem me dizer
que se uma pessoa vier 490 vezes por dia me pedir perdão, tranquilo, poxa, é eu que lhe peço, está tudo bem entre nós, Deus te abençoe. Isso aqui não faz parte da minha natureza. Mas como eu resolvi e entreguei minha vida a Cristo, e você também, a gente precisa, e sabe o que é interessante? É que tudo que está escrito aqui estava dentro de Adão, antes dele pecar. Toda a vontade de Deus estava dentro do Adão, antes dele pecar. Quando ele peca, toda a vontade de Deus vai para dentro do livro. E quem reconhece Jesus tem a missão de trazer do livro de volta para a vida. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Ela tem que sair daqui e vir para cá. Então eu tenho que pegar esses 2 versículos e arranjar uma maneira desses 2 versículos entrar aqui, para que quando alguém me veja, como diz Atos, capítulo 11, verso 28, e pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque alguém ouvia eles agindo e dizia, eles parecem com Cristo. São semelhantes a Cristo. Vamos entender? Como eu disse, não é da nossa natureza. Então, ele dá um mandamento e ele explica. Vamos continuar lendo os versículos. 23. Por isso, o reino do céu pode ser comparado a certo rei que quis ajustar conta com os seus servos. Ele pediu para que nós perdoássemos e agora ele está contando uma história para explicar o que significa o que ele pediu. E começando a fazer, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Para aqui. Tem alguma coisa errada aqui. O que, pastor? Mateus 25, depois da parábola das 10 virgens, tem a parábola dos talentos. Os talentos. Está escrito lá que um rei entregou 5 talentos a um, 2 talentos a um e 1 talento a outro. Talento é uma capacidade financeira acima da média. A média é denário. Se aqueles homens só receberam 5, 2 e 1, poxa, a Bíblia está dizendo que a dívida desse servo acerca do seu senhor era 10.000 talentos. Nunca que um servo receberia essa quantidade de dinheiro da mão do seu senhor, até porque o seu senhor provaria ele primeiro, provaria o seu caráter, passaria por uma espécie de experiência em seu comportamento, para depois receber uma delegação desse jeito, como foi José na casa de Potifar. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas é que essa dívida entre esse rei e o seu servo é uma dívida impagável, porque ele não tem capacidade de pagar isso. Vamos prosseguir. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de última compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ele pediu uma negociação, um parcelamento da dívida, paciência, longanimidade. E o servo, ao invés de fazer um parcelamento, o rei, ao invés de fazer um parcelamento, perdoou a dívida. Falou: não, você não me deve mais nada. No tempo de Jesus, se a irmã Sebastiana fosse no mercado, está sem dinheiro, fosse lá no mercado do seu Zé, disse assim: seu Zé, apertou as coisas lá em casa, estou sem condição financeira, o senhor pode me vender 2 frangos, arroz, um feijão? Seu Zé: não, tudo bem, dona, pode levar. Ela levava e dizia assim: ó, dentro de 15 dias você vem pagar para o senhor. Tudo bem. Ela levava as coisas, ele assinava lá no papel, deixava lá de canto. Se desse os 15 dias, era costume no tempo de Jesus, se desse os 15 dias, sabe o que ele fazia? Ele pegava esse papel ou outro, escrevia o nome dela, escrevia o que ela comprou, escrevia o valor, escrevia a data que tinha passado e colava e grudava na frente da loja.
para que as pessoas passassem e vissem que ela estava devendo. Todo mundo que passava olhava e via que ela estava devendo. O rei aqui representa o Deus Pai. E esse servo com essa dívida impagável representa a gente. Satanás pegou todos os nossos pecados. Apocalipse capítulo 6 diz isso. Ele é o nosso acusador de dia e de noite. Todas as vezes que nós erramos, independente de erros grandes ou pequenos na lógica humana, ele vai até Deus nos acusar. Jesus, a Bíblia diz, Colossenses capítulo de número 2, verso 14, Jesus pegou a cédula que nos era contrária em suas ordenanças, ou seja, Satanás pegou todos os nossos pecados, listou e cravou em um local para nos acusar, mas a Bíblia diz que Jesus pegou a cédula que nos era contrária em nossas ordenanças, mostrou a todos os demônios, ele deve, e eu não estou negando, mas eu estou cravando essa cédula na cruz, estou triunfando e pagando o preço pela vida deles. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Sabe o que fazia? Depois, de repente, 20 dias depois, ela chegava lá e dizia: ô, seu José, desculpa, passei uns dias aí, o senhor tem todo o seu direito de colocar aí o papel. Sabe o que ele fazia? Tirava, recebia o dinheiro, tirava a folha, pegava outra, escrevia o nome dela, escrevia embaixo: Tetelestai, está pago, está consumado. O que Jesus está dizendo para a gente? Eu estou pedindo para vocês perdoar, e acredite nisso, o perdão vai fazer mais bem a você do que a pessoa que você não quer perdoar. Acredite nisso. E eu estou explicando a você que isso não vai ser fácil, mas o primeiro passo para que você consiga é você se concentrar no perdão que eu lhe dei. Você entende isso? Se concentre no tanto que você me devia em sua vida. E se você se concentrar no tanto que você me devia na sua vida, você vai conseguir perdoar quem te deve menos, quem te magoou menos. Segundo ponto, toda decepção tem uma lição. Toda decepção tem uma lição. Se você se concentrar na lição que você absorveu através dessa decepção, vai ser mais fácil perdoar a pessoa. Você acredita que tem pessoas vivas só porque ainda não receberam perdão? Eu conheço um senhor, indiretamente, que esse senhor está atrofiado em cima de uma cama. Dá para você ver partes da cabeça dele, de tanto que a pele está grudada assim. O homem está há 2 anos vegetando. E o pastor, meu amigo, pastor deles, fez propósito com Deus: Senhor, leve esse homem. Senhor, o homem já adiantado de idade. Aceitou Jesus, o médico liberou que ele tome a ceia pela sonda. A serva de Deus, a esposa dele sofrendo. Mas qual é o X da questão? Esse homem, quando estava de pé, era um homem orgulhoso, jactancioso, batia na mulher, mesmo sendo cristão, batia nas filhas. E no meio das orações, para que Deus dê descanso a ele, descanso a ela, Deus revelou que uma das filhas tem rancor dele. E o que está segurando ele na terra é a falta de perdão dela. E quando foram falar com ela, ela disse: eu não perdoo, eu quero que ele fique assim anos, mas eu não perdoo. A falta de liberação não impede que você continue conquistando coisas, mas impede que você não tenha paz dentro de você e dentro da pessoa. Olha o que Jesus continua falando. Diga Deus, continue falando comigo nessa noite. Perdoou a dívida, verso 27. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, irmão. Olha a diferença de 10.000 talentos para 100 denários. É muito menos. Lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga o que me deves.
Então o seu companheiro, postando-se ao seu pé, rogava: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus conservos que isso acontecia, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor o que sucedera. Então seu senhor, chamando, disse: servo malvado, eu perdoei aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer do seu companheiro, como também me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse o que devia. Assim vos fará também o Pai Celeste, se de todo o coração não perdoaste a cada um seus irmãos as suas ofensas. 2 detalhes aqui. Primeiro, qual é a prisão que ele encerrou o seu companheiro que ele não perdoou? É uma prisão emocional. É uma prisão emocional. Quando o perdão não é liberado, uma corda emocional é amarrada na sua cintura, e amarrada na cintura da pessoa. Você sonha com a pessoa, você encontra a pessoa em lugares onde você menos imaginava, e é Deus te confrontando a perdoar a pessoa. E a mensagem do Evangelho vem dizendo: perdoa, perdoa, mas a nossa resistência diz: foi ele que falou, foi ele que fez, não foi eu. Eu vou seguir a minha vida no meu canto, ele segue a dele, ou ela segue a dele. Escute, a falta de perdão prejudica até a tua vida espiritual. A falta de perdão prejudica a sua vida espiritual. A falta de perdão prejudica a sua família. Perceba que o Senhor diz que vai encerrar ele, a mulher dele, os filhos dele, quando está falando sobre o primeiro perdão. Por quê? Porque a falta de perdão pode envolver totalmente uma família, totalmente uma casa. Eu fico imaginando, passo em algumas igrejas e louvo a Deus por esta igreja, por ser uma igreja séria na palavra, escola bíblica, priva a palavra, mas tem algumas igrejas por aí que eles valorizam muito essa questão de poder, irmão. E é um poder que é um poder de emoção, não existe centralidade na palavra. E eu fico imaginando nessas igrejas como tem alguns filhos que não conversam com mães, como tem alguns genros que não conversam com sogras, como tem gente que está brigado, virado na própria igreja. Eu fui ministrar numa igreja, eu falava sobre perdão há 3 anos atrás, e quando eu terminei de pregar, uma das irmãs me procurou e disse: pastor, eu quero que o senhor me ajude a perdoar uma irmã daqui da igreja. Eu falei: irmã, diga o nome dela e o nome da irmã, que eu vou orar em oração, ficar lá na descrição. Quando ela me disse, eu fiquei assustado, porque ela falou o nome da pastora. E ela estava me dizendo que há mais de 2 anos ela não conversava com a pastora da igreja. E o poder fluindo, que poder é esse? Que não quebra a barreira entre nós. Eu vim profetizar para você que existem duas coisas que o diabo não suporta. Existem 2 coisas que o diabo não suporta. Uma delas é o perdão, porque ele nunca teve. Se tem uma coisa que o diabo nunca teve, foi perdão. E ele odeia quem tem a capacidade de ir até a pessoa e dizer: por favor, desculpa, vai ficar tudo bem entre nós. Pensa tantas barreiras o diabo vai colocar na sua mente para que você não pegue esse telefone e ligue para a pessoa, como aconteceu com pessoas. Eu ministrei essa mensagem lá na igreja que eu pastoreio. Eu ministrei 2 horas depois, um irmão me ligou dizendo: pastor, eu fiz uma viagem há anos atrás para Aracaju, e quando eu fui para Aracaju junto com alguns familiares, tivemos uma discussão lá, e fazia anos que nós não conversávamos um com o outro. Pastor, eu acabei de sair da igreja, eu liguei e falei: eu quero que você me perdoe aquela situação, faz tempo que a gente não conversa, não vai almoçar um na casa do outro, a gente sempre era bem unido. E a resposta, ele me mandou, a mensagem que ele me mandou, e a resposta, a pessoa respondeu do outro lado, disse: fazia tempo que eu queria falar contigo, fazia tempo que eu queria dizer que está tudo bem. Fazia tempo que eu queria dizer para você que os momentos que a gente passou alegres valem mais do que aquele momento de confronto. E eu quero agradecer muito. Quer dizer que está tudo bem entre nós. Eu quero dizer que brevemente nós estaremos juntos para mostrar que só o adversário perdeu nessa situação. Muito obrigado pelo contato. Eu não tinha estrutura para ligar para você, mas você ligou para mim. Quem foi que levou ele a ligar? Não foi ele mesmo, porque até hoje, se não fosse a palavra de Deus, ele ainda não tinha ligado. Mas quando a palavra vem
vem, ela confronta, ela muda e ela quebra as barreiras da mágoa. Ao invés de construir muros, constrói pontes. 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 Ao invés de construir muros, constrói pontes. Segunda coisa que o diabo odeia é família. Porque ele não teve. Eu vou lhe dizer, é melhor, você que precisa pedir perdão para alguém da sua família, é melhor ter problemas na família do que não ter família. Acredite nisso. O efeito colateral de ter problemas na família é ter família. Acredite nisso, ligue para essa pessoa, se for possível, se for próximo, saia daqui e vá na casa dessa pessoa, abrace ela e diga, eu vim. Não precisa se passar como certo, dizer que foi com a pessoa que errou, ao contrário, se passa como errado, pede perdão, diz que vai ficar tudo bem, Deus vai cuidar, se é para voltar a conviver, se não é, isso aí é Deus sem que parâmetros, mas Deus está dizendo para ti, você não vai continuar me adorando, me glorificando, ceiando, e a sua família dividida, não, eu vou fazer com que o milagre que acontece aqui também aconteça lá. Tem milagre de salvação descendo sobre a tua família. Eu preciso ler um texto para dizer para ti que a falta de perdão interfere na nossa vida espiritual e que existem bênçãos retidas porque você ainda não foi conversar com aquela pessoa. Mateus capítulo 5. Verso 23. Eu não disse no início que só o poder do Espírito vence essa resistência? O nosso coração está recebendo a palavra, mas a mente está a 1000, sua mente está um turbulhão. Porque você está voltando lá na situação. E você está sentindo a dor daquela situação. Enquanto o seu coração diz uma coisa, a sua mente diz outra. Há uns anos atrás, deve fazer 2 por aí, no domingo de manhã, já vou ler, ceia lá na igreja. Distribuímos o cálice, eu coloquei a igreja de pé, com o pão e o cálice. O irmão estava na minha frente aqui, na minha frente. Eu aqui no altar, ele aqui. Eu falei, vamos ceiar, participe do pão, ele não participou, segurou o pão. Eu falei, vamos participar do sangue de Jesus, poder participar, ele segurou o cálice e não bebeu. Nós terminamos de ceiar, agradecemos a Deus, eu dei os avisos. Quando eu dei a benção apostólica, ele veio na minha direção. Eu acabei de dar a benção, eu estava aqui, Ele veio na minha direção. Jogou o pão no meu pé. Derramou o cálice em cima. E disse, eu não acredito nesse ministério. E ficarei aqui sentado até eu ver essas portas fecharem. Na minha frente. Por quê? Te explico. Quando a igreja é pequena, dá para o pastor dar atenção a todos. Mas a gente vai avisando, às vezes vocês não vão ouvindo, a igreja vai crescer. Quando crescer, vem até a gente. Não dá para ir a todo mundo. Um pastor na Bíblia cuidava de 100 ovelhas, porque era o que ele conseguia dar atenção. Às vezes, é uma pessoa que vai me representar, eu também tenho família, esposa, o pastor vai avisando, mas a gente não vai ouvindo. E quando cresceu, ele não soube assimilar isso. Ele jogou na minha frente, no meu pé. Alguns irmãos viram. E no outro culto, ele estava sentado dando glória a Deus, irmão. Um mês depois, ele estava sentado dando glória a Deus. E pior, todas as vezes que alguém ia ministrar, ele glorificava sarcasticamente. E o Espírito Santo foi dizendo no meu coração,
levanta, vai lá e dá um abraço nele e pede perdão. Levanta, vai lá, dá um abraço nele e pede perdão. Isso ficou remoendo 2 meses dentro de mim. E a minha alma dizia, vai lá. E a mente dizia, foi ele que jogou. Ele que fez você passar vergonha. E o Espírito disse, eu peço para quem está mais perto de mim, para ser aquele que vai intermediar o perdão. Eu levantei em um culto, irmão. O Espírito me levou. Fui até ele. Dei um abraço. Acredite no que eu vou lhe dizer. A pessoa que te magoou, que te feriu, que disse aquilo, que fez aquela ligação, a última coisa que ela espera é que você ligue para ela hoje para pedir perdão. A última coisa que ela espera é que você vá na casa dela. Quando você bater lá ou você ligar, ela se desmonta, porque ela não está sendo preparada a ser tratada com amor. Mas quando você fazer isso, você vai glorificar o nome de Jesus. Anos atrás, eu tentei montar um grupo de coreografia na igreja. Eu tinha somente 23 anos de idade. E as meninas também eram muito novas. E eu não sabia lidar com o ofício pastoral. Eu tinha 3 anos de pastor. E elas não sabiam lidar com o fato de um pastor também ser um ser humano. Então, às vezes, um pastor erra. E lá na igreja havia um computador e havia internet. E um dia, eu cheguei na igreja após ensaio, elas tinham esquecido o computador ligado. E eu fui lá no computador para colocar um louvor, para mim orar. Quando eu cheguei, o computador estava ligado e a conversa estava aberta. Elas estavam falando mal da minha pessoa. Estava o computador da igreja aberto na conta delas. Imaturo. Ao invés de fechar aquilo, respondi na própria mensagem dizendo, vocês esqueceram o computador ligado e eu li tudo que estava escrito aqui. Isso gerou um transtorno tão grande, porque elas poderiam falar o dicionário todo contra mim, não é assim contra você? Mas uma palavra que você fala parece que pesa mais do que tudo aquilo que fizeram para te machucar. Eu perdi pessoas na igreja, não por aquilo que elas falaram, mas pela minha ação. Eu tive que pedir perdão para essas meninas mais de 10, 15 vezes, e não foi eu quem fiz, foi elas. Mas enquanto eu não fui lá pedir perdão, a minha alma não encontrou paz e a minha vida não seguiu. Eu estou abrindo o meu coração aqui para dizer e testemunhando da minha vida e do meu ministério. O adversário quer te amarrar e a primeira desculpa de quem precisa pedir perdão é não, está tudo bem, não tenho mágoa não. É sempre isso aí, isso é a primeira palavra que se diz. Mas a sua mente e o seu coração sabe. E eu profetizo em nome de Jesus que daqui para a próxima quinta-feira haverá inúmeros testemunhos nesse lugar de barreiras que caíram através do perdão. Atrapalha até o seu culto, irmão. Vamos ler aí. Porquanto se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, perceba que não é você contra ele, foi ele que fez contra ti. Deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a sua oferta. Jesus está dizendo, a sua vida espiritual é prejudicada no recebimento do seu culto, da sua adoração, das suas orações. É por isso que a Bíblia diz, eu estou usando um princípio matrimonial para falar sobre um relacionamento interpessoal. A Bíblia diz assim, coabitai maridos com entendimento com as suas esposas, como vasos mais frágeis, para que as suas orações não sejam impedidas. Ou seja, quando não há comunhão na horizontal, a vertical sofre. Deus está dizendo para você
que o Deus que prepara a palavra de perdão também prepara o coração de quem vai ouvir. Existem duas maneiras, duas vias para se chegar ao perdão: o perdão pedido e o perdão liberado. Se a pessoa que te feriu não tem capacidade de lhe pedir perdão, você vai liberar o perdão. Mais um ponto: quando você não perdoa, a sua vida fica presa. Você tem promessas, Deus te falou em profecia, mas a sua vida está amarrada e o diabo vai colocar venda de todos os lados para que você não enxergue que é a falta de perdão que está te impedindo. Confere comigo isso. Preciso repetir e te sinalizar o versículo. Quando você não perdoa, a sua vida fica estacionada e o diabo vai dizer que é falta de oração, você está orando, que é falta de jejum, você está jejuando, que é falta de congregar, você está congregando. Ele tenta te apontar várias situações, mas ele mascara a situação e coloca vendas para que você não possa prestar atenção naquela pessoa. Poxa, como é que Deus vai escrever meu futuro se eu não consertar meu passado? Veja se não é isso, Provérbios 18, verso 19. Provérbios 18, verso 19. Confere aí. Esse versículo é um versículo marcante, irmão. É um versículo que fala sobre esse relacionamento interpessoal de pessoas sanguíneas, melancólicas, coléricas, fleumáticas, habitando dentro de um mesmo ambiente. Não tem como dar certo sempre, pensar sempre da mesma maneira. Não é sempre que vai estar tudo em paz. Às vezes nós somos porcos espinhos e nós vamos ferir, e se não houver um regimento do amor, do perdão, da paz, da comunhão, desculpa, foi sem querer, disponha, não, estou sempre aqui, obrigado. Nossa vida vai ficar estacionada, nosso ministério, a nossa chamada, nosso casamento. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E as contendas são como ferrolhos de um castelo. Você pode repetir no 3 esse versículo? 1, 2, 3. Veja como são as coisas. Nossa vida está parada, estacionada. A empresa não vai, a saúde debilitada. Por quê? Porque o perdão precisa ser liberado. Gênesis 33. É confrontador pensar que Deus nos dá uma casa boa, um carro, uma família, uma vida financeira estabilizada. E mesmo depois de dar tudo isso, Ele ainda requer da gente que a gente vai lá atrás e remoa uma situação. O sentimento mais baixo do relacionamento humano é o ódio. E a Bíblia diz que Esaú odiou a Jacó quando ele roubou a bênção. Odiar. Odiou.
E ele disse assim: eu matarei o meu irmão assim que o meu pai falecer. Eu preciso ler isso com você. Segura o 33 aí. Segurei com o dedo 33. Capítulo 27. Verso 41. Vem cá, querido, por gentileza. Fica aqui um minutinho, só um minutinho. Capítulo 27, verso 41. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: os dias de luto do meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Ele odiou o irmão. Ele quer derramar sangue do seu irmão. Trinta e três, verso 4. Nunca mais quero te ver, te odeio. Para mim você morreu. Foi o que ele disse. 33, verso 4, olhe para cá. O mesmo homem que disse: te odeio, vou te matar. 33, verso 4, não foi um mês depois. Eles não são mais dois adolescentes brincando de roubar bênção, eles são dois homens resolvidos na vida, pai de famílias. Mas o Deus eterno está lá. Perdoa. Marquei o encontro. E quem um dia odiou e falou que ia morrer, sabe como está? Você não sabe como o diabo vai ser envergonhado nesse abraço. Você não sabe como o diabo vai ser envergonhado nessa ligação. Eu vou dizer uma coisa, que o Senhor é testemunha. Você não sabe como o diabo vai se levantar contra a minha vida por ter pregado essa mensagem aqui. Porque quem não mexe com ele, irmão, ele não mexe. Sabe o que é lindo? No capítulo 33, a história diz que José só tinha 7 anos. E José nasceu lá na casa de Labão. Ele não conhece o tio Esaú. E quando ele vê o pai dele abraçado com esse homem, chorando, 2 homens adultos chorando. Quem sabe José cotovelou a mãe e disse: mãe, quem é esse homem abraçando o pai? Nunca vi pai chorar. E a mãe dizendo: primeira vez que vejo ele também, José. Mas seu pai me contou que quando adolescente, ele fez muito mal ao seu tio. E há dias atrás, seu pai entrou na tenda dizendo: Raquel, nós vamos levantar acampamento, porque o meu Deus acabou de dizer para mim na tenda: chegou a hora de reencontrar seu irmão. Chegou a hora de voltar para um lugar que você não quer ir. Chegou a hora de você rever quem você disse que nunca queria mais ver. Você imagina? Os exemplos valem mais do que as palavras. Meus filhos só aprenderão a perdoar se verem eu perdoar. Se os meus filhos virem dentro de casa censurando as pessoas que me feriram, praguejando as pessoas que me feriram, acredite, é assim que eles vão lidar com as pessoas no futuro.
José viu o pai abraçando o irmão, chorando. Anos depois, quando o pai morreu, Gênesis 50, quando eles terminaram de voltar do sepultamento do pai, os 11 disseram: José só não se vingou da gente porque o pai estava vivo. Agora ele vai lembrar que a gente jogou ele na cisterna, vendeu ele para o Egito, ele foi preso na casa de Potifar, acusado de estupro, foi para a prisão. Agora a gente está frito na linguagem secular. Eles se ajoelharam diante de José e disseram: José, perdoa tudo que fizemos contra nós, fizemos contra ti. Sabe aonde a mente de José voltou? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Sabe aonde a mente de José voltou? Lá no abraço do pai, no tio. Ele olhou para os irmãos e disse: fiquem em paz. Estou eu no lugar de Deus? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Se não fosse o mal que vocês me fizeram, eu não tinha chegado até aqui. Pois, meus irmãos, com muito carinho, temor, esse jovem pastor que passou a tarde em oração, das 3 às 6h15 da noite, pedindo a Deus qual era a mensagem que eu entregaria ao seu coração. E o Espírito Santo falou comigo desde a oração de manhã no monte, que ele queria tratar com o meu coração e o seu coração acerca do perdão. Até aqui foi a palavra. Daqui para frente, a palavra não vai pegar o telefone por você. A palavra não vai ir até a casa da pessoa por você. A palavra te orientou. Não resista a ela. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Mas para Deus, nada é impossível. Encurve a sua cabeça.